1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Vamos ler todos juntos. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus por esse tema que nós temos estudado nesse mês, que é família nas mãos de Deus, família de Deus. Falamos hoje cedo sobre o privilégio que é ter uma família, a alegria que Deus nos dá aqui na terra. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse cuidado que nós devemos ter na nossa família. Pai querido, obrigado, Senhor Deus. Somos uma família, pois somos filhos do mesmo Deus. Estamos aqui na tua casa como irmãos, ó Deus. Obrigado por isso. Mas obrigado também, ó Pai, pela nossa casa. Todos nós temos um lar, temos pessoas que estão conosco, ó Deus. Que o Senhor Deus esteja abençoando o nosso lar, abençoando as famílias dessa igreja, ó Deus. E que a cada dia tenhamos a visão correta, ó Deus, do Senhor, para o trato que nós devemos ter no lar, para a forma que nós devemos viver, ó Deus, sempre em ação de graças e sempre, ó Deus, buscando a sabedoria do Senhor nas nossas ações. Abençoa-nos agora, ó Pai, no estudo deste texto, Pai, para que Ele fale conosco, que mais uma vez possamos aprender de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A família é a minha alegria debaixo do sol. Eclesiastes 9:9 diz: esta é a porção nesta vida pelo trabalho com que te afatigastes debaixo do sol. O texto deixa claro que trabalhamos para que possamos viver bem na nossa casa, possamos nos alimentar, nos vestir, possamos contribuir com outras pessoas, com a igreja, e que esta é a alegria da nossa vida. É uma visão talvez fácil de se entender, né? Dizendo assim, mas nem tão praticada, porque nós encontramos muitas pessoas acreditando que a alegria é a realização pessoal, deixam a família para buscar a realização no emprego, em um cargo, e a família é apenas um local de passeio, né? De vez em quando eu vou lá. Muitos acreditam que a alegria não é a família, mas o consumismo, e vivem consumindo coisas, comprando coisas, não tem nem tempo de desfrutar tantas coisas, e cada um no seu cantinho, né? O marido tem o seu consumismo, lá com geralmente com eletrônicos, as mulheres o seu consumismo com roupas e sapatos, as crianças com outras coisas e videogames, e cada um no seu cantinho, nada de família. Pior ainda, muitos acham que a alegria é através do entretenimento, das festas, das drogas, do álcool, da prostituição, e esquecem que todas essas coisas só vão aumentar o vazio da vida. Eu gosto muito dessa passagem, que diz: esta é a porção nessa família, nesta vida, pelo trabalho com que te afadigastes. Trabalho, a palavra já diz, né? Dá trabalho, tem que dar trabalho, mas a recompensa é podermos ter uma casa para morarmos, ter uma família, para que a gente possa viver junto dessa família. Esse texto especificamente que nós lemos hoje, ele tem uma história embutida. Eu gosto muito quando tem uma historinha para a gente contar, não precisa contar historinha de fábula, né, de bichinho. Gosto das historinhas também, mas quando o texto tem história, é muito melhor. Que história traz esse texto? Tinha uma igreja, e essa igreja estava com uma dificuldade. Muitas viúvas necessitadas. E muitas viúvas que não eram necessitadas
aproveitavam aí a carona da própria igreja que já ajudava os necessitados e estavam também querendo a ajuda da igreja. A ideia da viúva no passado é diferente da de hoje. A viúva no passado era alguém que, considerada de certa forma desprezível, sozinha na sociedade, ela era alguém que tinha muitas dificuldades financeiras mesmo. Hoje nós sabemos que nem sempre é isso que acontece, né? Tem seguro de vida, tem pensão, aposentadoria, e muitas mulheres até já trabalham e o salário que elas têm, elas conseguem sobreviver, mesmo viúvas. Esse texto, então, ele traz como se fosse, dentro dessa história, uma série de regras que foi instituída naquela igreja, como um código ali, de um regimento interno de como ajudar as viúvas. Eles gostariam de ajudar todas as viúvas, mas como não tinha jeito, então eles fizeram um certo regimento para que pudessem ajudar as viúvas. E você pode ler aqui, a partir do versículo 3, honra as viúvas verdadeiramente viúvas. O que quer dizer isso aqui? Não é que alguém se passava por viúva não sendo, né? Mas a ideia de verdadeiramente viúva é isso que eu disse, é que seguisse uma certa sequência de regras que o texto vai colocar. Ele coloca uma viúva que primeiro ela realmente tenha essa necessidade, não tem amparo. O versículo 5 fala, não tem amparo, ou seja, não tem mesmo condições, não tem família que ajude, não tem ninguém que ajude. Ele fala que nesta lista também ser alguém piedoso, uma viúva piedosa. Ela era alguém que perseverava em súplicas e orações, era alguém que buscava a presença de Deus. Então, se nós vamos ajudar, não dá para ajudar todo mundo, vamos ajudar primeiro aquelas que são realmente piedosas, aquelas que são firmes nos caminhos de Deus, que não se entregam aos prazeres. As que não eram piedosas eram aquelas que se entregavam aí aos prazeres, como o texto diz. E também que seja alguém irrepreensível. E aí ele vai falando sobre algumas regras. Uma delas é que tenha menos de 60 anos de idade. E ele coloca aqui que as viúvas novas não deveriam ser ajudadas. Por que ele coloca as viúvas novas? Uma por essa regra que nós estamos falando, de não se colocar, se ter como ajudar tantas pessoas, mas a ideia de que essas viúvas novas, na maioria das vezes, elas não estavam como uma vida de piedade. Aí ele cita aqui no texto o que essas viúvas novas que ele está falando faziam. Eram pessoas que viviam, no versículo 11, que viviam de certa forma levianas. Versículo 12 diz que se separavam do primeiro compromisso, que é o compromisso com Cristo, e andavam ociosas de casa em casa, tagarelas, intrigantes, certo? Pessoas que não eram fiéis a Deus. Esse texto aqui tem que ficar bem claro para nós, que o versículo 11, quando diz que essas viúvas mais novas se tornaram levianas e querem se casar, que não é que o texto é contra o casamento, é que ele diz que muitas viúvas, na busca do casamento, elas se afastavam de Deus, elas buscavam os prazeres, e aí diz, negavam o primeiro compromisso, não o primeiro compromisso do casamento, que já é viúva, mas o primeiro compromisso, que era o primeiro compromisso com Cristo. Então negavam a Cristo para sair e arrumar casamentos. Percebe que essa história toda, ela praticamente, se você for analisar, parece que é um manual da viúva, da boa viúva, né? Mas o texto deixa claro que a ideia principal aqui é o cuidado dos seus. O cuidar dos seus. Nós percebemos a preocupação do texto. Se você vê, é o que aparece logo no início, né? Esta viúva que tem
como ser ajudada por outros, mas na verdade ela busca o auxílio da igreja. Esta pessoa que tem sim como ser ajudadas. Os filhos, os netos, estes deveriam aprender primeiro a exercitar a piedade, é o que o texto diz. Ou seja, no lugar de ficar sobrecarregando a igreja, pessoas que têm como ser ajudadas pelos seus parentes próximos, filhos, netos, deveriam ser ajudados por eles. Então, basicamente, o texto vai nos ensinar sobre esse cuidado que nós temos que ter com os que são da nossa casa, com os que são da nossa família. Nós falamos hoje cedo, se o melhor da nossa vida é a nossa família, para que essa família se torne realmente o melhor da nossa vida, nós temos que cuidar dela. Nós temos que investir tempo nessa família, nós temos que viver realmente bem em família. Senão nós vamos achar que o melhor é a hora que a gente sai de casa. Nós temos que cuidar da nossa casa para viver bem na nossa família. O texto, o versículo base 5:8, ele começa dizendo: se alguém não tem cuidado dos seus, e aqui a gente coloca como um primeiro ponto, cuidar dos seus, da ideia geral, da família toda. Aqui entra parentes que não moram na nossa casa, todos os agregados, sogra, cunhado, família, que se torna família mesmo. Cuidar dos seus. Repare que, às vezes, a gente tem já uma ideia errada. Quem casa, quer casa, a ideia de que agora eu só tenho a minha casa, eu não tenho mais nenhuma responsabilidade fora. Parece que nós estamos nos fechando. Famílias a ponto parece que esquecem que tem pai, que tem mãe, que deve dar atenção para as pessoas. Tem aquelas frases tristes, né, que diz que sogra não deve morar nem tão perto para vir de chinelo, nem tão longe para vir de mala, né? Então aí tem uma distância exata para a sogra morar. Por que esse tipo de frase? Porque exatamente a gente quer viver a nossa vida e parece que é uma invasão, né? Poxa, a mãe da sua esposa, que tipo de invasão é essa? Ela te deu o maior presente da sua vida, que foi a sua esposa. Então, a pessoa que dá presente para a gente quer bem, não é? Deve querer bem, deve tratar bem. Cuidar dos seus. Como nós devemos cuidar, irmãos? Cuidar dos nossos. Realmente tendo o cuidado de saber a distância certa, de saber o momento certo, de saber como realmente devemos estender e quando deveremos estender o braço para alguém, né? É necessário a gente pensar nisso. Às vezes a gente até se distancia muito da nossa família e talvez nos falte aquela mínima atenção que é cuidado, né, para com essas pessoas. Qual foi a última vez que você ligou para uma tia ou até mesmo para um irmão, né? Eu mesmo tenho uma desculpa boa. Os meus parentes moram tão longe. Muitos deles eu nem conheço. Essas partes de primos, tios, praticamente não conheço. Aí que está mais errado, né? Não se interessou em conhecer? Ah, mas eles moram lá no Rio de Janeiro, moram lá não sei aonde. Mas quando você vai lá, você visita, vou parar de pregar para mim mesmo, na minha consciência vai ficar difícil aqui, né? Você visita eles ou você vai lá em Copacabana, né? Vai lá em Bangu, na casa da tia, ou em Copacabana? Olha onde uma das tias mora, em Bangu, pra você ter uma ideia, né? Às vezes a gente não cuida, não dá atenção, não lembra de orar pelos nossos familiares. E quando o cunhado vem pedir um dinheiro emprestado, aí já fica mais difícil ainda, né? Nós temos que tomar cuidado. Como eu disse, questão da distância, tudo tem a sua ética, né? Nós temos que tomar cuidado com essa distância. Até quanto eu devo ajudar o meu filho?
Ou até quanto eu devo deixá-lo um pouco distante, né? Até quanto eu realmente preciso acudir um parente, ou esse parente é alguém endividado porque não sabe administrar sua casa, então eu não tenho que dar o peixe, eu tenho que ensiná-lo a pescar, né? Tem que dar um trabalho para ele, tem que dar um curso de finanças para ele, no lugar de dar dinheiro. Mas às vezes a gente só se desculpa, né? Quem casa quer casa, eu tenho que cuidar dos meus aqui, da minha casa, e eles que se cuidem. O texto não disse isso, o texto diz: quem não tem cuidado dos seus, todos os seus parentes. Essa é a primeira parte, cuidado dos seus. Segunda parte, e os de sua própria casa. Aí já vai ficar mais perto. Quem mais que nós devemos cuidar? Aqueles que moram conosco, nossos filhos. E aqui, os que moram conosco. Se a empregada mora com a gente, se a sogra mora com a gente, esses são os da própria casa. Você tem que tratar bem do cachorro, se você tem um cachorro, né? Do gato do vizinho não precisa tratar muito bem não, viu gente? Não mate o gato do vizinho, mas os seus, o da sua própria casa, devemos cuidar. Uma palavra muito bonita para cuidado é graça. A palavra graça significa favor imerecido, né? Nós sabemos dessa definição de graça. E às vezes a gente fica muito naquela, né? Ah, eu vou fazer isso para você, se você fizer isso para mim. Ah, você não está cumprindo a sua obrigação, então você não merece isso. Parece que a casa não é um lugar de graça, é um lugar de discórdias. Então nós devemos ser graciosos no cuidado. Um tempo desse eu estava pensando, às vezes a gente age com os estranhos de forma mais agradável do que com os de casa, né? Aí eu estava pensando, por que isso? Uma das respostas é, se a gente agir com os estranhos igual a gente age com os de casa, vão chamar a gente de louco. Já pensou? Você chega para alguém e fala, barará. A pessoa fala, o pastor está louco. Já pensou se o pastor começar a tratar todo mundo, a pessoa não vem mais, né, na igreja. Aí os de casa, você fala, você sabe que não vai embora da casa, né? Então está lá. Só que isso não é cuidado. Aí a gente vai tendo um posicionamento ruim na nossa casa. Vai magoando as pessoas, machucando, falando coisas desnecessárias, aproveitando, né, para desabafar a nossa ira em casa. Então aquela raiva que você teve lá no serviço do patrão, vai descontar no cachorrinho, né? Vai descontar em alguma coisa. Ou na porta. Tinha um sujeito da igreja, ainda bem que ele não batia na mulher, ele quebrava tudo, né? Ele chegava lá, jogava o computador no chão, assim. Eu não sei que graça tem quebrar as coisas, não entendi isso. Mas ele pegava e quebrava, né? Pá! Aí de repente alguém ligava lá, pastor, vem aqui em casa que o papai está quebrando tudo. Eu falei, vixe. Um dia ele mordeu um copo. Estava com tanta raiva. E aí, a gente está dizendo que eu quero morder é a minha esposa. Eu não tenho coragem de morder a minha esposa, então eu mordo o copo. Mas na verdade, você olha para ela, você morde o copo olhando para ela, né? Ó aqui que te espera. Não cuida dos seus. Se a gente fosse tentar pensar um pouquinho dos tipos de cuidado, isso serviria tanto para os dos seus parentes como da sua própria casa. Você pode aplicar nos dois lados. Como também nos irmãos que são os nossos irmãos, porque nós somos filhos de Deus, é a família de Deus. Todo tipo de relacionamento. Que tipo de cuidado é esse? Cuidado espiritual. Nós devemos orar pelos nossos filhos, pelos nossos parentes distantes, orar por eles, proclamar o evangelho, falar de Deus. Seu filho não tem que aprender na escola dominical, né, apenas. Ele vai aprender de Deus em casa. Cuidar através do testemunho. Às vezes a gente escuta um pouco os vizinhos
E a nossa casa não é igual à casa do vizinho, né? Não deve ser, espero que não. Mas está lá o vizinho. Grita, 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 grita. E grita, e grita, e grita, e grita. Aí de repente para, né? Aí no outro dia está a filha do vizinho, igualzinho. E aí a mãe fala: para que você está gritando? Para de gritar, parece doida. Eu falei: não, parece você, né? Você é igualzinho ao pai, a mãe, o pai, todo mundo. É a questão do próprio testemunho. Se teu filho te vê gritar, se teu filho te vê roubar, se teu filho te vê uma série de coisas. E até mesmo às vezes ele não vê. Mas isso já está no DNA, né? Já está se propagando, gente. Então a gente precisa dar um bom testemunho. Pelo amor que a gente tem aos nossos filhos, à nossa família. Porque a gente não quer depois ver um filho perdido e falar: olha, ele está assim porque ele aprendeu em casa. Porque ele não teve o ensino em casa. Auxílio espiritual. Auxílio material. Acudir o necessitado. Ajudar. É interessante que essa história de ajudar o outro, a gente sempre tem uma desculpa boa, né? Ah, eu não tenho dinheiro, eu não posso ajudar. Essa desculpa é um pouco complicada. Efésios 4:28 diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Então, para que você vai trabalhar? Para comprar algo novo para sua casa? Aqui ele separa como uma função muito importante do trabalhar e do ter o dinheiro, é poder ajudar o próximo. Da mesma forma que a gente fala, o dinheiro do dízimo é de Deus, então eu nem conto como o meu, ele não está no meu orçamento, eu já separei e coloquei. Você deveria ter um dinheiro separado para ajudar o necessitado. Para ajudar na sua casa. Porque tem pai que deixa faltar coisas para o filho, para a esposa, até para ele mesmo. Para ajudar o seu parente talvez distante, ajudar as pessoas. Deus nos deu condições financeiras para que a gente pudesse não apenas pegar o dinheiro e fazer o que a gente bem entende, né? Mas o dinheiro deve ser algo que venha honrar ao Senhor, honrar o Senhor com os teus bens. E que melhor forma de honrar o Senhor com os nossos bens do que ajudando o próximo? Porque essa pessoa ajudada, ela vai glorificar a Deus, vai dizer: obrigado, Senhor, por essa pessoa que o Senhor levantou para me ajudar. Vai glorificar a Deus. Agora aquele dinheiro que você pega e gasta lá, sei lá como, às vezes envergonha, né? Porque só demonstra que o seu coração é um coração que vive buscando ídolos, né? Comprando sem jamais encontrar parada para isso. Cuidado espiritual, cuidado material, e o principal cuidado é o cuidado emocional. Viver em amor os relacionamentos, tratar bem as pessoas. Nós falamos de cuidado financeiro. O cuidado financeiro, às vezes, ele é uma agressão, principalmente falando da casa, porque um filho sabe muito bem quando o pai só dá aquele dinheiro, ou só compra aquele presente, numa forma de suprir a ausência emocional que ele deveria dar. E o contrário também é interessante. Quando dentro da nossa casa nós estamos transmitindo esse amor, esse calor emocional, esse calor de amor, qualquer lembrancinha, aí eu já vou usar o nome da lembrancinha, qualquer presente toca no coração da mulher, do filho, porque filho está mais difícil tocar em coração de filho com presentinho, né? Mas tudo bem. Quando a gente realmente demonstra esse amor, não importa tanto o valor daquilo.
Mas o inverso também é problemático. Você pode dar um presente caro para um filho, você só está demonstrando que você está mais longe dele. Porque aquele dinheiro que você está investindo nele não representa nem porcentagem daquilo que você tem no coração de atenção para com ele. Não representa. Cuidado emocional. O texto termina dizendo muito sério uma coisa aqui. Que não tem cuidado dos seus, dos de sua própria casa. Como que o texto termina? Tem negado a fé e é pior do que o descrente. Repare, irmãos, que a família realmente é instituída por Deus. Por isso que o inimigo aí tenta destruir a família a todo instante aí com essas bobagens que acho que nem compensa a gente ficar falando muito, né? Porque a gente tem que orar por esse povo aí que está mudando, alterando a família, tentando destruir a família com aberrações, né? Mas a família é algo tão especial para Deus que várias passagens, quando se fala de desonrar a família, de não cuidar da família, o texto tem uma palavra pesada para isso. E aqui diz que tem negado a fé. Você está negando conhecer a Deus. Porque quem conhece a Deus ama. E principalmente ama a sua família. Busca cuidar. A palavra cuidado, ela exige esforço. Então não é algo que acontece de uma vez. Você não pode, vou cuidar da minha família hoje. Você tem que todo dia trabalhar isso. Então, tem negado a fé. E a puxão de orelha mais dura ainda é pior do que o descrente. Por que será? Primeiro, porque muito descrente, família de muito descrente, infelizmente digo isso, ela se comporta com muito mais educação, com muito mais calma, paciência, amor, do que muita família de crente. Pessoas que não conhecem a Deus, mas estão lá, conversam, se amam, casais vivem bem, até de certa forma melhores do que muitos crentes. Um exemplo que a gente acha na Bíblia, em Josué capítulo 2, o cuidado de Raabe com a sua família. Lembra quem é Raabe? Uma prostituta. E ela escondeu aqui, né? Os espias aqui que foram visitar aqui Jericó. Diz aqui que Josué, filho de Num, enviou Josué 2 homens, e eles entraram, né, lá em Jericó. Entraram numa casa de uma mulher, de uma prostituta cujo nome era Raabe. Esconderam ali. Quando os guardas vieram, ficaram sabendo que eles estavam ali, vieram, o que ela fez? Ela escondeu, sobe lá no lugar lá, escondidinho lá. E ela falou: olha, não tem ninguém aqui não. E os guardas foram embora. Na hora desses 2 homens irem embora, ela pega eles e fala: espera, antes de vocês ir embora, para que eu não entregue vocês, eu quero que vocês façam uma promessa para mim. Versículo 12: jurai-me pelo Senhor, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida de meu pai, a vida a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Ela está cuidando, gente, da família dela, não é? É uma descrente, é uma prostituta aqui. E a gente percebe que
podemos sim aprender com o não crente em algumas situações, né? E nós devemos atentar para esse texto, pedir a Deus que Ele nos ensine a amar. O cuidado se relaciona com essa palavra, amor, graça. Se tem negado a fé aquele que não cuida bem dos seus, o contrário também é verdadeiro. Quanto mais nós buscarmos a Deus, quanto mais nós tivermos fé em Deus, mais nós vamos aprender a amar e cuidar da nossa família. Nós precisamos estar mais fortalecidos espiritualmente, buscar mais a Deus, orar mais. E um dos objetivos é viver melhor na nossa casa. Irmãos, que Deus nos abençoe nessa palavra. E a gente possa, estar olhando para a nossa vida, meditando sobre essa necessidade de cuidar da nossa vida em primeiro lugar, para que a gente possa cuidar dos outros, buscar a Deus, estar na presença de Deus. Nós vamos ficar em pé, nós vamos orar agora, pedindo que Deus esteja abrindo o nosso coração, abrindo os olhos do nosso coração para enxergar a verdade de Deus. Nós não podemos viver como o mundo vive, mas nós devemos enxergar a verdade, o caminho de Deus para a nossa vida. E com fé, acreditando que Ele vai dar o melhor para a nossa casa, para a nossa vida. Pai querido, obrigado por essa noite. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque a Tua palavra, ela é verdadeira, Senhor Deus. A cobrança que nós temos aqui não vem de uma pessoa, não vem, ó Deus, de um livro qualquer, mas é a Tua palavra que diz que nós devemos cuidar, ó Deus. Uma palavra de exortação para nós, ó Deus, que nós devemos cuidar, ó Deus, dos nossos parentes, dos nossos familiares, e especialmente dos da própria casa, ó Deus, de forma especial, ó Deus, da nossa casa. Não podemos cessar de agradecer ao Senhor por termos uma família, ó Deus, mas não podemos deixar de pedir ao Senhor que o Senhor nos dê a graça de viver bem na nossa casa, na nossa família. Abençoe Teu povo aqui, ó Deus, e que esta palavra que foi ouvida por cada um de nós seja entrando nos nossos corações, ó Pai, fazendo de nós comprometidos em cuidar dos nossos. Abra, ó Senhor Deus, o nosso coração, abra os olhos do nosso coração, abra, ó Deus, a nossa mente para a Tua verdade, que nada ocupe espaço da verdade do Senhor, ó Deus. Retire, ó Pai, tantos princípios desse mundo que tentam inundar a nossa mente, destruindo famílias, destruindo, ó Pai, o nosso coração da pureza que o Senhor mesmo coloca a cada dia. Que haja paz no nosso coração, que haja vida, ó Deus, na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É inútil tentar escapar